Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora no canal, eu sou Camila dos Santos da Costa, sou professora de História, Sociologia e Filosofia e eu venho aqui num vídeo toda terça-feira, às 6 horas, discutir um pouco com vocês sobre temas históricos que tem como fazer uma análise filosófica, sociológica, mas que conversa com a atualidade, ok? E hoje, nesse vídeo, nós iremos falar sobre a Era Vargas, né, os governos de Getúlio Vargas, e vamos fazer a seguinte problematização. Existem ou não heróis dentro da história? Bem, se você me acompanha até aqui, por favor, já deixa seu like, compartilha. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, por favor, se você gostou desse tema, porque já ajuda muito, gente. Então, vamos lá. Para se entender melhor como se deram os governos de Vargas e para a gente realizar essa discussão com essa personagem de forma bem abrangente e aprofundada também, eu gostaria de começar essa aula falando justamente sobre o final da chamada República Velha, que esse nome dado posteriormente justamente para fazer uma oposição à chamada Revolução de 30, né? Mas também essa república é chamada de República Oligárquica, República dos Coronéis ou República Café com Leite, por conta de Minas deter o maior campo eleitoral na época e de São Paulo ser o maior produtor de café. Bem, é importante a gente entender que esse período começou, essa velha república, em 1889 com o golpe da República, dado pelos militares e também apoiados, né, pelos coronéis, pelos manda-chuvas da época na economia e até mesmo apoiado pela igreja. Bem, mas já na segunda década do século XX, essa república começou a dar sinais de desgastes. Isso porque, gente, na década de 1910 ocorreram diversos episódios fora do país que proporcionaram muita pressão e crítica aqui dentro nesse esquema da República Velha. Esses episódios foram a Primeira Guerra Mundial, que abalou, né, a estrutura de diversos países ao longo do globo, principalmente na Europa, já que a guerra foi feita lá. E o Brasil, ele também enviou soldados à Primeira Guerra Mundial, lá no finalzinho da guerra. E aí, no final dessa guerra, né, gente, E no final dessa guerra, pessoal, ocorreram diversas crises econômicas, até chegar na crise de 29, que foi a grande crise que abalou também a Europa, principalmente os Estados Unidos e, consequentemente, o Brasil também, por estar dentro dessa dinâmica de comércio internacional. Enfim, bom, também na década de 10 ocorreu outro episódio que marcou muito o Brasil, principalmente na década posterior, que foi a Revolução Russa. Galera, a partir da Revolução Russa e da guerra para consolidar essa revolução e transformar a União Soviética num Estado, fez com que, dentro desse processo, quando a União Soviética foi estabilizada em 1922, criada em 1922, ela começou a financiar vários partidos comunistas ao longo de todo o globo, na verdade. E foi nesse mesmo ano, por isso, que foi formado o Partido Comunista Brasileiro, aqui no Brasil, em 22, que também realiza diversas críticas a esse modelo de república
a fraudes, a fraudes eleitorais, por exemplo, a questão do voto de cabresto, da manipulação que existia. E também nisso, gente, o fim da Primeira Guerra e essas consequentes crises do liberalismo também fez com que diversos movimentos nacionalistas ascendessem e pensassem também em outra ideia de Brasil, já que aquela não estava funcionando para a população. Para vocês terem ideia, os direitos civis, eles não eram garantidos, só uma pequena elite que se usufruía disso, né? Os direitos políticos, eles eram muito cerceados. Por exemplo, as mulheres não poderiam votar, isso na República Velha. As mulheres não poderiam votar, não poderiam votar homens de menos de 25 anos, analfabetos, não poderiam votar religiosos, nem as pessoas pertencentes a certos cargos militares. Então era uma democracia muito fingida, assim, tipo. E aí, nisso, diversos movimentos começaram a eclodir, né? Que foi desestabilizando ali a República Café com Leite. E um desses movimentos ocorreu já na década de 20, que foi o tenentismo. O tenentismo, ele era responsável por criticar o modelo de república oligárquica. Eles eram nacionalistas, eles propunham uma moralização do sistema político e o voto secreto. Eles também tinham um projeto de ampliar a educação pública para a população, já que ela era muito elitista na época. Mas nisso, gente, dentro desse movimento, foi realizada uma grande revolta que proporcionou a morte de alguns tenentes e também a morte de um civil. E aí isso ficou super mal visto e tal. E aí em 1929 eclodiu de vez a crise no mercado mundial, né? Por conta da quebra da bolsa de valores nos Estados Unidos e também pelas consequências da crise na Europa. Bem, e aí nisso, gente, o que aconteceu? Ocorreu uma quebra no pacto entre Minas Gerais e São Paulo. Às vésperas da eleição de 1930, o presidente Washington Luiz, que ele era do Rio de Janeiro, mas ele tinha sua vida política toda estruturada em São Paulo, ele decidiu, ao invés de apoiar um candidato de Minas Gerais, que seria o correto, já que ele, né, vinha de uma carreira em São Paulo, ele não fez isso. Ele quebrou o pacto e apoiou Júlio Prestes, que era o antigo governador de São Paulo, para as eleições. Nisso, Minas ficou revoltadíssima, sabe? Tipo, tacando cadeira nas pessoas. Eles ficaram, tipo, muito abalados, assim. E aí, eles se uniram com a oligarquia de Rio Grande do Sul e da Paraíba para formar. E aí, nisso, eles formaram a Aliança Nacional, que elegeu Getúlio Vargas, que tinha sido governador do Rio Grande do Sul, para ser presidente. E como vice, o João Pessoa, que era um paraibano. Mas o que aconteceu? O Júlio Prestes acabou ganhando as eleições, mas logo em seguida o João Pessoa ele foi morto lá na Paraíba, devido a diversos fatores, assim, né? Tipo, mais pessoais do que ligada à questão da presidência mesmo. Só que a Aliança Nacional se aproveitou disso, né? Logicamente,
pra dizer, não, vocês mataram o nosso vice, não sei o quê. E aí eles foram apoiados por patentes altas do Exército, da Marinha, para que eles conseguissem chegar ao poder. E eles chegaram em 1930 por conta disso, por conta do apoio, né, de forças militares e também civis. O Júlio Prestes não assumiu o poder, e aí nisso começa o governo provisório. No governo provisório, o que Vargas fez de fato, né? O que ele fez de fato? Ele acabou fechando, né, as câmaras de vereadores e também o Congresso, colocando assim o Brasil num estado de sítio, assim, mais ou menos. E também ele começou a retirar, né, os governadores de província, os prefeitos e tal, e começou a nomear apoiadores do governo dele, né, para que justamente não ocorresse uma insurreição contra ele, uma revolta. Mas mesmo assim, gente, ocorreu um conflito em São Paulo em 1932, que foi chamada Revolução de 1932. Assim, historicamente falando, a gente não consegue considerar 1930 nem 1932 uma revolução, já que os moldes políticos, econômicos, sociais, eles não se transformaram por completo. Porém, essa nomenclatura ela ficou dentro da historiografia, então a gente encontra ainda muitos livros, muitas aulas, muito material ainda com esse nome, Revolução de 30 ou Revolução de 1932. Então, por isso que nós historiadores às vezes usamos mesmo essa nomenclatura. Assim como a Revolução de 1932, que foi uma revolta de São Paulo contra o resultado das eleições e contra o governo provisório. E uma das reivindicações era que fosse reunida uma Assembleia Constituinte para formar uma outra Constituição. E aí, gente, nesse meio tempo, o Getúlio Vargas ele já estava concedendo alguns direitos sociais, assim, pelo menos colocando em pauta. E esses direitos, eles foram consolidados na Constituição de 1934. A organização dessa Constituição, a gente pode considerar ela como uma organização democrática, já que diversos setores da política participaram. Nem chega perto, claro, da nossa Constituição de 88, a participação popular, mas porque não teve participação popular, a participação mesmo foi de N políticos, mas com propostas assim importantes para a democracia brasileira. Uma dessas ações foi o início do voto feminino, que foi em 1934 também. E assim, gente, eu vejo muita gente falar assim, criticar até mesmo o Brasil. O Brasil demorou muito a conceder o voto feminino e tal. Mas tudo é uma luta, né, gente? Não foi uma concessão, lógico, porque é claro que ele tinha interesses políticos frente a essa questão da aprovação do voto feminino, mas também é fruto de muita luta das mulheres dentro da política, o que às vezes não é falado muito nos livros didáticos ou entre as aulas que a gente participa muitas das vezes, porque a história ela foi muito voltada nos feitos masculinos, né? Mas tá, tudo bem, a Nova Zelândia no final do século XIX já concedeu o voto feminino. Concedeu. Mas a gente tem que parar para pensar que o Brasil ele aprovou o voto feminino na frente de muitos países
e na frente de países que até hoje são considerados primeiro mundo. Então, assim, né, vamos combinar. E em 1934 também saiu, né, foi consolidada as leis trabalhistas. E o que são essas leis trabalhistas? É um conjunto de leis, né, uma legislação que é responsável por organizar e por fiscalizar o trabalho dentro dos meios formais. E aí nisso o trabalho feminino ele foi regulamentado, que antes não era, e o trabalho infantil. A jornada de 8 horas passou a existir, mais 8 horas até sábado, tipo 48 horas semanais. Isso posteriormente foi reduzido, né? Já mais pra cá foi reduzido para 44 e hoje em dia a gente luta para que se reduza mais ainda, né, gente? Já que essa carga horária aí de trabalho tá massacrando a vida do trabalhador que não vive direito, né? E foi mesmo disso foi estabelecido o salário mínimo, as férias remuneradas e também a questão da previdência e da questão de acidentes locais de trabalho, enfim. E o voto passou a ser secreto. Então tá. E aí foi isso, né? E aí Getúlio Vargas ele foi aclamado, ele foi, sabe, endeusado pela população em grande medida, porque a população, na verdade, estava acostumada com nada, né, gente? Com o pior possível. E aí o Getúlio que acabou dando voz ali a certas reivindicações populares, ele foi visto como um herói, assim, pela população, e ele fazia questão, gente, de ser o centro das atenções, né? Desfiles, a propaganda toda voltada para fazer uma imagem perfeita de Getúlio frente à sociedade, assim. E aí ele acabou levando a público, né, um documento falso, que era o Plano Cohen, que era um plano que dizia que o Partido Comunista e todos os comunistas socialistas do Brasil, eles tinham um plano para tomar o poder. E aí nisso, Getúlio Vargas, ele falou para a população: não, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. A gente vai mexer no que já tá bom, no que já tá muito bom, para ter eleições, para correr o risco de a gente levar um golpe comunista. E como as pessoas não entendiam muito o que era comunismo, o que era socialismo, até porque a educação ainda não era acessível para todas as camadas da sociedade, muitas pessoas ainda eram analfabetas, então eles tinham medo disso que o presidente falava que era algo terrível. E aí essa comoção também popular e o desejo de Getúlio Vargas de continuar no poder fez com que ele desse o golpe de 1937, que foi o golpe do Estado Novo. E aí nesse tempo, gente, a ditadura do Estado Novo, ele empurrou uma Constituição goela abaixo da população, que não foi discutida e aprovada por um grupo, né, como manda o figurino democrático, mas ele simplesmente elaborou essa Constituição e tal. E aí essa Constituição, ela é bem autoritária, tanto que alguns estudiosos chamam essa Constituição de Constituição Polaca, porque ela se assemelha em alguns pontos, tá, gente? Não é copia e cola, não, pelo amor de Deus. Em alguns pontos ela se aproxima da Constituição polonesa,
Ele também... gente, nas vésperas de ter as primeiras eleições desde que Getúlio entrou no poder... porque eu esqueci de citar isso, né? Na Constituição ele se elegeu presidente de novo. Ai, ai. Golpe atrás de golpe. E em 1937, um ano antes das eleições que seriam, né? Já que o mandato era de 4 anos. O que aconteceu? Ele quis se dar mais um golpe, assim, né? 2 era muito pouquinho, 3 já tá melhor, né? E aí, o que aconteceu? Período, então, ele era essa figura, assim, totalmente controversa. Dentro dessa Constituição, inclusive, era permitido a pena de morte em algumas circunstâncias, dava aval para tortura, dava brecha para isso. E ocorreu tudo isso mesmo, gente, dentro do governo do Vargas, principalmente no Estado Novo. Perseguição a opositores, tanto que ele criou a DIP também, que foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, onde ele censurou diversos canais de comunicação que não eram responsáveis por legitimar frente à população o governo de Vargas. Então, por exemplo, dentro do Estado Novo, todos os jornais comunistas, anarquistas foram proibidos e eles foram duramente perseguidos nessa época, agindo na clandestinidade. E diversos outros meios de comunicação que, tipo, tinham a função apenas de criticar, de questionar as ações e que foram censurados. Diversas músicas, diversas produções artísticas no geral também sofreram represálias. E aí, gente? E aí, galera, a gente sempre fala no meio historiográfico, no meio de nós historiadores, que na verdade não existe essa coisa de vilão ou herói dentro da história. Isso porque a história ela é construída por seres humanos comuns que agem de formas positivas ou negativas de acordo com certos parâmetros, de acordo com o contexto de sua época, de acordo com a sua formação, de acordo com as pessoas que irão estudar esses feitos, esses pensamentos, essas falas depois, né, posteriormente. Mas nisso a gente acha um pouquinho problemático, né? Nos dias de hoje, ou as pessoas atacarem muito Getúlio Vargas, que foi um exemplo aqui que eu usei, ou então endeusar ele, né? Achando que ele só fez coisas maravilhosas e boas para a população, porque não foi o caso. Ele estruturou bastante a administração pública, fez diversas empresas estatais, como a Petrobras, que foi no governo posterior, que já nos anos 50, a CNN, a Vale do Rio Doce, que veio antes. Enfim, isso tudo foi um legado que foi importante para o Brasil, mas ele também fez coisas que hoje em dia, né, e naquela época, de acordo com os valores morais também naquela época, poderiam ser considerados repugnantes, assim. Poderia ser consideradas repugnantes, como a prisão de vários opositores, a tortura, a morte. Inclusive existem jornais anarquistas retratando a morte no Brasil e também a deportação de anarquistas para os seus países de origem, principalmente na Itália, sob o regime fascista, coisa que também condenava a pessoa à morte completamente. Foi o que aconteceu também com a Olga Benário. Ela era uma judia. Ela era uma judia e ela não era brasileira.
e ela foi casada com Carlos Prestes, com Luiz Carlos Prestes, que antes era um tenente, depois se aliou ao Partido Comunista. Eles tinham vários planos aqui dentro do Brasil, também para lutar contra o fascismo, o nazismo, o espalhamento dessas vertentes autoritárias ao longo do globo. Porém, Getúlio Vargas soube dessa organização e acabou deportando Alva Benário para a Alemanha, entregando ela às forças nazistas, e ela acabou sendo morta depois de dar à luz a sua filha. E então tudo isso é um pouco controverso e existiram vários personagens assim, inclusive vários líderes fascistas, né, que proporcionaram assim desenvolvimento econômico dentro do país e coisa e tal, mas que cometeram diversas atrocidades humanas. E então não vamos nem endeusar e nem detonar os líderes políticos ao longo do tempo, e outras pessoas, óbvio, que fazem a história, não só essas figuras, para que a gente consiga realmente compreender as motivações, as inclinações, tudo que forma esse conjunto de ações humanas que faz a história. Tá bom, galera? Então, por hoje é só. Beijo, até a próxima.